Fundo branco, apoio, logos de Prefeitura de Guabiruba, Fundação Municipal de Guabiruba, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e Governo Federal. Este projeto é realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, operacionalizado pela Prefeitura Municipal de Guabiruba por meio da Fundação Cultural de Guabiruba. Produção, Griot Filmes e Captarama. Bandeira da Itália estilizada com um navio desenhado. Abaixo está escrito 150 anos, imigração italiana em Guabiruba. Uma correção histórica. Hamilton Stedley, descendente de imigrantes italianos em Guabiruba, Santa Catarina. Ele está sentado em um banco de praça usando um traje típico tirolês. No bairro Lajado Alto, que é a colônia, dos italianos aqui de Guabiruba. E a minha linhagem veio desde o Marco Stedley, do Inocente Ploteger, do Pietro Stedley e do Antônio Tedesco, que foram todos imigrantes que vieram em 1875, Eles contavam muito pouco, Maria Salete Stedley, descendente de imigrantes italianos em Guabiruba, Santa Catarina. Ela está capinando uma horta de alfaces ao lado do marido. Eles eram mais fechados, então era dificilmente eles contar alguma coisa. Às vezes eles contavam uma coisa assim do pai, da mãe, mas dificilmente, Lute Comper, descendente de imigrantes italianos em Guabiruba, Santa Catarina. Ele está sentado em uma cadeira num jardim, usa uma roupa azul e um chapéu de palha. Ficaram muito tempo no navio para chegar e contavam um pouco da chegada dos velhos aqui. Eram muito pobre mesmo. O meu bisavô veio da Itália, a minha bisavó também, e os avós nasceram aqui. Nós, na verdade, estamos... Padre Éder Cláudio Selva, pesquisador e escritor. Ele está sentado em uma cadeira dentro do Museu da Imigração Italiana de Guabiruba. Mas tirolesa ou austríaca. Aceitei como uma forma de revisão. Eu penso que deve ser uma oportunidade de todos nós fazermos uma revisão dessa celebração. Na verdade, essa imigração que nós temos em Guabiruba e também em Nova Trento... Rosemarie Glatz, reitora da Unifeb e historiadora. Ela está sentada em uma cadeira na biblioteca do Museu Italiano de Guabiruba. Um tempo em que aquela região pertencia ao Império Austro-Húngaro e assim pertenceu até o final da Primeira Guerra Mundial. A região de Trento, de onde vieram os imigrantes, pertenceu à Áustria até 1921. Desde 1363, por quase 600 anos austríacos, o passaporte austríaco. Então, é mais tempo que a história do Brasil. Então, nós não podemos, de fato, celebrar isso como imigração italiana simplesmente. Então, imigrantes tiroleses, pertencentes à Áustria, de língua italiana, que depois passou a pertencer, em 1921, oficialmente à Itália. Mas é muito claro, muito claro que o que nós temos aqui é uma colonização do Tirol. Então, a época ocupada pelo Império Austro-Húngaro, porque era uma região que tinha um mix de pessoas de fala italiana e também de fala alemã. Porque além de pertencer ao Império Austro-Húngaro, aquela região recebeu no passado imigração alemã, que persiste lá até hoje e que veio para cá também. Então, quando a gente vai observar alguns sobrenomes, a exemplo de um dos que nós temos aqui, Comper, por exemplo, esse ER no final, ele indica que a origem, na verdade, é germânica. Então, nós temos aí um mix de composição originária. Depois da Primeira Guerra, quando o território foi anexado à Itália, o nome mudou mudou. O Velho Tirol passou a ser o Trentino Alto Adige. Então, e houve uma política de repressão muito forte, de modo a cancelar também, digamos assim, a história verdadeira, o passado com a Áustria. Os nossos imigrantes eram de uma região central de Trento, não eram de vales distantes, aldeias. Os que vieram para o Lajeado eram de uma faixa
próxima de Trento, da sede. Mas mesmo assim, muito tangida pela pobreza e pela penúria. Não dava para sentir tanta felicidade deles. Eles estavam vivendo. Não dava para ver muita alegria neles. Mas como falavam que lá não era bom, na época que saíram, eu acho que melhor ainda foi aqui, distante dos parentes, sem comunicação. Quando eles vieram, a coisa estava bastante difícil lá, tá? Então não foi por acaso. Eles realmente vieram atrás de condições de vida melhor. Os historiadores eles nos dizem que eles eram esfarrapados, né? Pelo que vi, estudei e também estive lá, eu percebi que a penúria era tanta que a imigração, de fato, resultou com uma grande esperança na vida daquelas famílias. E não é só a esperança de uma vida socialmente melhor, não passar fome, vamos dizer, que era o que acontecia, mas também o desejo de ter um pedaço de terra, uma gleba para chamar de sua, porque aqui eles tiveram isso. E o Brasil enganou muitos imigrantes aqui e acolá, mas o pedaço de terra eles tiveram. De modo que a vida aqui, apesar de ser mais dura do que lá, resultou numa terra de promissão e de muita esperança. O Brasil vai pensar nesse movimento migratório para ocupar o sul do Brasil basicamente a partir de 1822. Aí começa a ter primeiro a chegada dos alemães, inicialmente, e em 1836 nós vamos ter um grupo de italianos da Ligúria, na época era o Reino da Sardenha, hoje claramente Ligúria, que vem e vai se instalar então na cidade que nós temos hoje, São João Batista, 1836. Depois disso nós vamos ter basicamente movimentos de germânicos vindo e outros países de fala alemã também, e o movimento que vai consolidar para cá, para onde nós estamos falando, ele vai acontecer a partir de 1874, com a assinatura do contrato Caetano Pinto. Naquele momento, o governo do Brasil faz um contrato para estimular e fazer com que venham 100 mil imigrantes de determinadas regiões, incluindo a Áustria e o norte da Itália, que faz com que nós tenhamos esse movimento migratório para cá. Em 1874, no Espírito Santo, 1875 começa aqui, efetivamente. Então, em Santa Catarina, o berço da grande imigração italiana, vai acontecer por Brusque, que inclui Guabiruba. E quando eles aqui chegaram, naturalmente a parte central estava ocupada, porque os germânicos, os alemães, chegaram antes, tanto em Brusque quanto aqui na Guabiruba. Eles chegaram 15 anos antes, né? Além disso, no caso específico aqui de Guabiruba, os que vieram são tiroleses de fala italiana, lá também muitos viviam em área de montanha. Então isso também era confortável, eles também buscavam uma região que se assemelhasse, entre aspas, à região de origem deles. O que nós temos é que esses imigrantes de fala italiana normalmente vão para regiões mais isoladas. A exemplo, aqui do Lajeado Baixo e Alto, de Botuverá, de Nova Trento, da região do Barracão de Gaspar. Então eles vão ficar um pouco mais isolados por muito tempo. Então o Lajeado passou a sua trajetória de uma forma muito escondida, muito esquecida, muito simples e muito pobre. Acho que isso deve ser mencionado. Há uma carta que os imigrantes aqui mandam para o presidente da província, depois de 1 ano e meio que estavam estabelecidos aqui, e falam da situação de penúria que estavam vivendo aqui. De modo que eles retratam assim: os nossos filhos, agora com 8, 15 anos, nessa fase de adolescência, haviam trazido da Itália, ao menos um pedaço de pano para vestir o corpo, roupa, um chinelo e um sapato. Agora nem mais isso nós temos. Então nós estamos ficando mais pobres.
Nós estamos numa penúria completa. E o senhor, respeitosamente, pedimos, mande dois visitadores ao lajeado para verificar, constatar a situação das famílias, como nós estamos. E se isso não for possível, pedimos, por favor, que nos coloque no local onde desembarcamos, para ver o que nós vamos fazer. Mas nós vamos ter um segundo momento, então nós temos esse grande momento acontecendo em 1875, 76, 77, aí ele dá uma aliviada, né? Mas até ali foram milhares, e aí no final, mais para o final do século XIX, depois da década de 80, nós vamos ter uma nova vinda de imigrantes italianos para o Brasil, né? E aí se encaixa, por exemplo, o Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas. Nós recebemos aqui também alguns imigrantes, então, mais italianos, né? E esses que vão chegar tardiamente, de forma geral, eles vão se inserir em regiões ocupadas pelos alemães. E aí, como exemplo de Guabiruba, nós podemos falar da Rua São Pedro. Eu acho que tudo isso, nesse tempo que nós vamos viver do sesquicentenário, faz a gente refletir. Eu acho, historicamente, precisamos de uma correção. Uma imigração austríaca, uma imigração dita tirolesa, de língua italiana. E era isso que eu ouvia dos antigos. Nós somos tiroleses. Não diziam italianos puramente, tiroleses. A vida dos descendentes. Se a gente pensar, Rosemarie Glatz, reitora da Unifeb e historiadora. Ela está sentada em uma cadeira na biblioteca do Museu Italiano de Guabiruba. Ou em outra região de Guabiruba, mas predominantemente aqui no Lajeado, ele vai guardar consigo aquilo que ele trouxe. Esse imigrante, ele era, por exemplo, pouco letrado, né? Ele não era intelectual, ele era um homem do campo. E durante muito tempo ele vai preservar na sua vida as suas características de homem do campo. Os primeiros lotes lá. Padre Éder Cláudio Selvo, pesquisador e escritor. Ele está sentado em uma cadeira dentro do Museu da Imigração Italiana de Guabiruba. Terras inférteis de segunda e terceira classe. E tudo isso propiciou uma pobreza e às vezes uma miséria, e quando eles se estabeleceram um pouco, a vida continuou sendo uma vida muito pacata, volto a dizer, muito simples, e a agricultura nunca prosperou de fato. Eles viveram de teimosos, assim, progrediram a duras penas e se acomodaram. Acho que isso também foi bom, deu resiliência e força. Minhas famílias se criaram e foram numerosas, e daqui saiu muita gente, enfim. Essa gente foi dar em muitos lugares, e hoje poderíamos fazer uma pesquisa também desses sobrenomes daqui que estão em outras cidades e até estados e são muito prósperos, e enfim. Mas os que moraram aqui foram sempre muito pobres, todos eles. Olha, era muito difícil. Maria Salete Stedley, né? Descendente de imigrantes italianos em Guabiruba, Santa Catarina. Né? Ela está capinando uma horta de alfaces ao lado do marido. Levando, né? Uma simplicidade, mas a gente vivia bem, tranquilo, né? Na medida do possível, né? Nós acordava muito cedo de manhã, sabe? Quando clareava o dia, já nós estávamos lidando, tratando os animais, tirando leite das vacas, né? E depois a gente ia para a roça, né? Assim era o dia todo, a gente parava só a hora do almoço, depois de tarde começava de novo, a gente ia até o anoitecer de novo, né? Trabalhando na roça, buscando trato para os animais, né? E assim foi indo, né? Até hoje que eu estou trabalhando aqui, né? Ainda continuando, né? Na roça, na lida, né? Aí eu aprendi com os meus pais, né? Eles que me ensinaram, né? A gente começou muito novo, né? Que eu tinha mais ou menos uns 10 anos. Aí eu comecei a trabalhar na roça, a mãe ensinava a nós, né? E assim foi indo, né? Capinando, a gente plantava fumo, trabalhava na roça, né? Fazia de tudo um pouco. Provavelmente eles aprenderam com os pais deles e depois passaram os ensinamentos deles para nós, né? Era roça junto do pai,
capinar aipim, cortar samambaia no aipim, limpar as coisas do... Meu pai sempre tinha uns 10, 12, 13 animais, dinheiro vinha dali, limpar aquela sujeira dos animais, trabalhar na roça por tudo que tinha que fazer, tinha que ir junto. E aqui no Lajeado eu tive a graça de encontrar o Vicente Romani, que eu o visitava com muita frequência, e ele é filho de um imigrante que esteve aqui, um dos primeiros, Romani. O pai dele foi o primeiro que abriu uma venda aqui. Pela primeira vez que o colono podia intercambiar os produtos que produzia, né? E faziam sem moeda. Então deixava lá 1 quilo de banha e levavam, eles tinham uma tabela mais ou menos entre eles estabelecida do valor das coisas, e foi assim. Isso foi lá por volta de 1905, ele me contava, a abertura que ela depois ficou muitos anos, fechou só na década de 50, depois o filho dele continuou depois da morte dele, e a neta dele continuou por mais um tempo até a década de 80. Depois não tivemos mais um pequeno comércio aqui. Lute Comper, descendente de imigrantes italianos em Guabiruba, Santa Catarina. Ele está sentado em uma cadeira num jardim, usa uma roupa azul e um chapéu de palha. Levava lá para Guabiruba, naquela época existia a cooperativa, e lá na cooperativa comprava alguma coisa, ficava aquilo lá como crédito, e quando precisavam, iam lá comprar, eu levava de bicicleta. Lá para Guabiruba, lá para o centro. Com meu pai, na época das laranjas, das tangerinas, ele tinha muitos pés de laranja. Ele colhia e vendia lá no centro de Brusque. O mais que ele vendia era a época da laranja e a tangerina. Aí eu ia junto, também ajudava um pouco lá na calçada, quando ele tinha alguns de caroça, que estava cheio de caroça lá no centro de Brusque. Que ele conhecia, ele vendia um pouco para um, o outro já pegava, ia para outra rua vender, ou vendia nas casas, dentro de um balde, laranja ou tangerina. Depois ele passava lá, comprava uma ferramenta lá nos Treca naquela época, ou outras lojas no percurso que tinha alguma coisa de comida, às vezes pouca coisa, porque não gerava muito dinheiro, ou às vezes comprava uma roupa longe uma vez da outra. Não era todo mundo igual, não tinha trabalho, muitos iam trabalhar, cortar madeira de machado lá para o faxinal, que eles falavam, ficavam a semana toda lá. Não tinha trabalho para ganhar um dinheiro. Quase todo mundo vivia nessa depois de que eu tinha 20 anos, nós botamos estufa de fumo e fomos trabalhando no fumo, que dava um dinheiro um pouquinho melhor. Não tinha como querer trabalhar fora, não tinha trabalho. Eu acredito que os italianos... Hamilton Stedley, descendente de imigrantes italianos em Guabiruba, Santa Catarina. Ele está sentado em um banco de praça usando um traje típico tirolês. Algumas das pessoas que estiveram por lá, viveram por lá, acabaram também saindo para poder trabalhar e poder também aprender algo a mais do que fazer agricultura, digamos assim, ou tinha muita parte de serraria, né? Mexia muito com essa parte artesanal, e muitos dos nossos empreendedores que hoje estão aqui em Guabiruba também são descendentes de imigrantes italianos, né? E que, através do seu esforço, através dos seus estudos, da sua experiência de trabalho em grandes empresas, conseguiram e ajudaram a estar, digamos, fazendo com que Guabiruba seja o que é, né? Eu, em especial, a nossa empresa, ela não é uma empresa, a Stedley, né? Materiais de construção e acabamentos, não é uma empresa grande, mas é uma empresa que está há 36 anos no mercado. Então a minha família é uma família empreendedora, e a gente também faz essa diferença, né? A gente contribui com Guabiruba e faz com que Guabiruba seja uma cidade melhor, né? Então, assim como a nossa empresa, ela é uma empresa que ajuda ao crescimento de Guabiruba, vários outros empresários, outros empreendedores de sobrenome italiano também contribuíram para que Guabiruba seja o destaque aqui na nossa região, também nessa questão de trabalho. Drone sobrevoando Guabiruba. A vida em comunidade.
O Lajeado sempre Padre foi Éder lugar, Cláudio Selva, eu pesquisador e considero escritor. esquecido. Ele está sentado em uma cadeira dentro do Museu da Imigração Italiana de vários Guabiruba. motivos. Primeiro, o Lajeado nunca se destacou em nada nos tempos antigos. Nós não tivemos escritores, nós não tivemos eclesiásticos, poetas, escultores, ninguém que desse renome ao lugar. Se um lugar não é cantado, historiado, descrito, esculpido, poetizado, esse lugar ele não existe para o mundo. Tudo foi de forma muito, eu volto a dizer, cotidiana. O Lajeado, a pátria dos que moravam aqui naquele tempo, tão distante de tudo, sem informações, nem uma assinatura de jornal. A primeira assinatura de jornal aqui no Lajeado só chegou na década de finalzinho de 40, início de 50, quer dizer, pátria, o país do imigrante, e eu falo aqui especificamente, é a gleba de terra, ali ele tinha o que precisava para viver, os seus pensamentos estavam circunscritos àquilo, e claro, a sua comunidade, a igreja, o cemitério, a escola, enfim, toda essa outra parte que fazia parte da vida social, mas circunscrita à própria comunidade, de modo que não verificamos com casamentos e a proximidade, eu acho que não seria o caso, mas dos tiroleses daqui com alemães de Guabiruba. Eles faziam tudo a pé, iam a Brusque a pé, voltavam, transitavam então em meio a essas linhas alemãs. Não acontecia, quer dizer, o nosso mundo, a nossa vida. E por isso eu acho a pacateza, a simplicidade, a pobreza de todas as coisas, seja no vestuário, na arquitetura, na alimentação e também no pensamento. Então, o nosso povo daqui também tem um pensamento, eu penso muito tacanho, muito pequeno, e eu me incluo. Por quê? Acho que as montanhas limitam o nosso pensamento. As famílias foram nascendo os filhos, os netos. Dava para ver que eles se acostumaram com o lugar. Lute Comper, descendente de imigrantes italianos em Guabiruba, Santa Catarina. Ele está sentado em uma cadeira num jardim, usa uma roupa azul e um chapéu de palha. Eu costumava muito ir passear na casa dos vizinhos, lá para fora. Nós chamava filó. Passear na casa do vizinho à noite, geralmente. A gente brincava de boneca. Maria Salete Stedley, descendente de imigrantes italianos em Guabiruba, Santa Catarina. Ela está sentada em uma cadeira em frente a uma terra virada de plantação. A gente pegava um tijolo para cada uma e pegava aquelas coisas de banana, assim, do coração da banana, que era tipo assim, como se fosse panelinha, a gente fazia comida, né? A gente brincava a tarde toda e fazia de conta que a gente tratava os filhos da gente, que eram as bonecas, né? Porque nós não podíamos sair, o pai não deixava nós sair, né? Então nós ficava em casa, olha, até uns 13, 14 anos, as nossas brincadeiras é isso dali. Olha, nós, para dizer a verdade, diversão mesmo nós não tínhamos, a nossa diversão era em casa. Às vezes tinha aquelas domingueiras que eles diziam que se fala tarde dançante, né? A gente ia, né? Mas tinha que perguntar para o pai se ele deixava. Era ali para dentro, perto da igreja, né? Onde que tinha um bar, né? Sempre as domingueiras. Mas aí quando no pôr do sol a gente tem que estar em casa, até não podia o sol sair, nós não tá em casa, né? Porque a bronca era de certeza, né? Não, brinquedo nós tinha pouco. Nossos pais também não tinham como comprar brinquedo para nós. Nós fazia o carinho de madeira, com rodinha de madeira, carregava em cima do muro, sentava em cima e vinha. De estilingue, de funda, caçar passarinho, domingo de tarde. Eram as brincadeiras, correr, um se esconder na capoeira, outro ia achar. Às vezes apostava uma corrida, a gente tinha muita disposição e também não estava que nem hoje em dia, né? Tinha força para correr. Às vezes nós brigávamos, apanhávamos, outro domingo nós estávamos juntos de novo. Ali aqueles que sabiam tocar, iam com a gaita e tocavam um pouco. Não podia escutar uma gaita tocar, porque a minha avó já estava andando para lá e para cá. Ela gostava de dançar. Aquelas gaitas dos velhos lá, o fris, que só tinha aquelas 8 baixos, sabe?
Não tinha rádio, então escutava uma coisa dela, mexia com eles, dava para ver, mexiam com eles. Quando tinha casamento, e chamava um homem velho, ele ia de gaita tocar o casamento. Então eles iam com um carro de mola daqui para Guabiruba para casar, os noivos no carro, e ele sentado de frente para os noivos tá tocando a gaita. Ida e volta. Não tinha outra música. O Romani contou, por exemplo, como eram os casamentos. Né? Porque a gente tem os casamentos era com carro de mola e fazia uma festa e nada disso. Os primeiros casamentos, os imigrantes, eles primeiro precisavam saber quando o padre estava à disposição. Havia essa comunicação pelo sacristão e também quando ele visitava a igreja. Ele fazia a visita, vinha a cavalo e deixava prevista, não fixa, a data da próxima visita. Era uma vez ao ano. Mas os casamentos eram na matriz de Brusque. E o casal ia um dia antes ou durante a madrugada e esperava em qualquer lugar para chegar. O casamento era de manhã cedo, né? Então eles partiam às vezes à noite, 10 horas da noite, e caminhavam durante a noite, as horas. Imagina, era uma picada, não era estrada. De modo que eles chegavam lá, às vezes ainda era noite, eles dormiam, se acomodavam debaixo de uma árvore ou num rancho, esperar dar o horário, aí subiam à igreja e voltavam e iam para a roça. Isso que ele me contava. Que festa! O casal voltava feliz da vida, a pé, casado, iam trabalhar na roça. Assim foram os casamentos. Mas casamento a gente ia pouco, sabe? Só mais da família era assim. Aí era aquele casamento simples, né? Feito tudo em casa, nada de em restaurante ou em salão, né? Era tudo feito em casa quase. A energia elétrica, no passado meu pai botou um pequeno gerador para a luz. Todo mundo, lá para fora, ninguém tinha energia. Quando o pessoal vinha aqui em casa, via aquelas lamparinas de energia elétrica, ficavam admirado porque iluminavam mais que uma lâmpada de querosene. Isso era querosene, né? Depois veio a energia para lá, nós ficamos com aquelas lamparinas de gerador fraca, aí elas lá eram melhor que as nossas. E depois, com o futuro, veio a energia para cá também. A vida sem energia, a gente estava acostumado. Quando meu pai comprou o primeiro rádio, era um rádio que era tocado com aquele gerador, um rádio grande de válvula, não tinha pilha naquela época. Às vezes, quando ele ia na missa, que eu ficava em casa, eu pegava o rádio no colo, eu sentava lá na escada da casa, esticava um rabicho e ficava lá escutando aquele rádio. E curiosidade para saber o que tinha lá dentro que o rádio falava. Até que um dia, numa revista, eu achei para fazer um curso pelo Instituto Universal Brasileiro, muito famoso naquela época. E o meu pai me apoiou, ele vendeu um boi, me deu o dinheiro do boi para comprar aquele curso, foi o dinheiro de um boi. Me lembro sempre. O jogo que nós tínhamos mais que jogava à noite, às vezes, era o dominó. E o jogo da mora, que é muito jogado em italiano, eu não sei jogar, eu vi pouco jogar. Já vi jogar, mas eu não sei. Mas eu sei como funciona, mas eu não sei jogar. Naquela época quase não jogavam. Comecei a ver depois quando faziam uma apresentação numa festa italiana ou num caso desses. Senão não se via jogo da mora quase. Se ficasse doente era chá, era remédio caseiro, até quase na última hora. Depois pegava a carroça e o cavalinho, que nem carro não tinha aqui na região. Pegava o cavalinho e se deslocava até achar um carro lá para a Lajeado Baixo. Uma vez aconteceu que me deu uma cólica muito forte, me levou até lá embaixo no Lajeado Baixo, ali no bairro Adventista, tinha um homem que tinha um carro e dali me levaram lá para Brusque. Olha, nós, para dizer a verdade, quase não existia doença para nós, porque a gente na cama quase não podia ficar, porque a gente não ficava também doente que nem hoje em dia, né? Eu sei que uma vez eu cheguei a me machucar 2 vezes, mas não tinha nada isso de te levar no médico, tu tinha que deitar ali, ficar ali, esperar tu sarar. Nós era a base do chá e se curava em casa assim mesmo, né? Na gripe não ficava na cama.
Isso se tinha sol, se tinha chuva, se era o dia do fumo na roça, nós tínhamos aqui a mesma coisa. Pé descalço, tá? Dias frios, geada, com os pés no chão, né? Que isso ficava, sabe, durinho o pé, né? Mas isso era a vida da gente, né? Olha, o que ficou melhor hoje em dia para a gente é o conhecimento que a gente tem no dia a dia, que a gente aprende, né? O aprendizado que a gente teve, né? Que a gente aprendeu muitas coisas boas, né? Mas eu tenho muita saudade do tempo que eu era criança, que eu era até pelo menos até os 14, 15 anos, que a gente brincava com uma inocência, né? De criança, né? Fé e religiosidade. A religião de proveniência Padre Éder Cláudio Selva, pesquisador e escritor. Ele está sentado em uma cadeira dentro do Museu da Imigração Italiana de Guabiruba. E das igrejas também, né? De muitas igrejas. E os imigrantes trouxeram isso como a grande essência. Na religião eles encontraram justamente essa fonte de união, não só no campo da fé, da espiritualidade, mas também no campo social. Então era a partir da igreja que a comunidade tinha uma base para a vivência, o progresso. As festas eram as festas de igreja. Ninguém celebrava aniversário, isso e aquilo. As festas do padroeiro da igreja. Pela igreja, a comunidade tinha então as informações, a sua regra moral, as suas festas eram marcadas também pela religião. Então ela foi essencialmente o principal da comunidade, porque nenhuma iniciativa pessoal ou privada chegou a abranger a comunidade toda como o fez a religião. Então penso que se quisermos enaltecer esses imigrantes e ter algo de conciso, de concreto, de verdadeiro, de legítimo, é a religião católica, isso sim. Não é a moura que identifica, não é a polenta, ou o chucrute, ou isso ou aquilo. É o catolicismo. Sem sombra de dúvida, a proeminência está no campo da fé. Eles de imediato construíram a primeira capelinha, então, isso foi a primeira atitude que eles tomaram, de construir a primeira igrejinha, que ficava lá no início do bairro, não onde está hoje. Era de taipa, muito pequena. Essa igreja, eu sei que ela foi fundada, não é Joyce Suen Venzon, né? Descendente de imigrantes italianos em Guabiruba, Santa Catarina. Ela está sentada em uma cadeira dentro de uma igreja. Construíram a primeira igreja. Com o passar do tempo, então, construíram essa. Não sei te dizer o ano também, desde que eu lembro, essa igreja. Ela era diferente, ela foi restaurada há pouco tempo e tinha outra cor, outro dentro, ela era bem diferente. Aqui eu fiz a minha primeira comunhão, nessa igreja eu casei, então tem toda uma história nela. Eu vejo que essa igreja, ela é o centro para a união da comunidade. Aqui as pessoas vêm para rezar, vêm para a missa, mas ao mesmo tempo se encontram antes da missa, depois da missa também. A gente termina a missa, fecha a igreja e o pessoal continua aqui conversando. Eu acho que essa igreja é o centro da união da nossa comunidade. Sempre foi assim, sempre. Nós ia todo domingo na igreja, em casa ficava Maria Salete Stedley, descendente de imigrantes italianos em Guabiruba, Santa Catarina. Ela está sentada em uma cadeira em frente a uma terra virada de plantação. Tinha roupa para lavar, a gente lavava, dava uma limpada na casa e todo mundo ia para a missa. Aí quando vinha o almoço estava pronto, né? A igreja... Lute Comper, descendente de imigrantes italianos em Guabiruba, Santa Catarina. Ele está sentado em uma cadeira num jardim, usa uma roupa azul e um chapéu de palha. Na época que eu fiquei um pouquinho maior, que eu comecei a andar pelo mato, caçar, um domingo podia ir no mato, mas o outro tinha que ir na igreja. Exigência dos velhos, né? A igreja era muito frequentada, muito. Havia sacra, ou se tinha um terço, ou se tinha a missa. A gente era quase obrigado a ir, mas a gente ganhou de costume, não achava ruim isso ali. Achava normal.
uma devoção, sabe? Nós, a oração, nós sempre tinha desde criança, né? Porque nós rezava sempre junto, né? Tanto na hora antes das refeições, a gente fazia o Pai Nosso da gente, né? E de noite a gente tinha que rezar, né? Aí às vezes a gente pegava, se ajoelhava, né? E rezava o terço, depois a gente ia dormir assim. A oração era Ave Maria, o Pai Nosso, que mais se fazia o Creio em Deus Pai, o Santo Anjo, Salve Rainha. Essas orações ali a gente sabe ainda hoje em dia. A minha mãe rezava o Pai Nosso tudo em italiano, mas eu não aprendi. É difícil aprender o italiano, porque o italiano que ela rezava não era bem o italiano que nós falávamos, era aprendizado, mas falar que muita coisa a gente não conseguia entender o que era, mas ela rezava o Pai Nosso tudo. A vivência da fé era também, digo eu, era muito sóbria. Um modo de viver a fé de muita sobriedade, assim. Mas, como eu disse, como fonte daquilo que a comunidade vivia, estava a referência maior, que é a igreja. E também daquilo que eles precisavam, que não era muita coisa, a fundação dos cemitérios. Era preciso sepultar os mortos, é uma questão... a igreja encampou isso. A fundação da escola, a igreja. Então, a igreja por si, né, a nossa comunidade, que a igreja é a mais antiga de Guabiruba, as imagens trazidas lá pelos italianos. E o meu bisnono, o João Batista Suen, ele foi capelão por muitos anos. Ele era capelão, ele era professor aqui também no Lajeado Alto. O próprio Santo Antônio, né, que é o primeiro lugar turístico de Guabiruba. O primeiro lugar do nosso, era Brusque, mas do nosso território. O primeiro lugar turístico de Guabiruba é o Morro Santo Antônio, de 1908, não havia outro. E veja, isso também veio por causa da igreja, né? Então era um lugar de devoção, de peregrinação. Naquele tempo não se chamava turismo, mas é um lugar onde as pessoas das cidades visitavam. E não só assim, não pensar a instituição, assim, a hierarquia. Não, as próprias pessoas, os sacramentos marcavam ritos de passagem na vida das pessoas, concretamente. Depois do batismo, bom, ali há um rito de passagem social, não é só no campo religioso. A primeira comunhão, o casamento, enfim. E isso tudo é preponderante. A minha mãe era catequista, então antes de eu iniciar a catequese, eu já vinha na catequese com ela. E já começou essa paixão pela igreja, porque até me emociono, desculpa, mas assim, eu faço com muito carinho. O que eu faço assim é de coração. Eu amo estar aqui, eu amo participar. Então, se a comunidade do Lajeado Alto começou, viveu, progrediu, resistiu, se alegrou, amou, odiou e perdoou, foi por causa da fé. Então, isso foi de fato a mola propulsora da vida nesta comunidade. Eu não tenho a menor dúvida. Quando está vindo uma trovada muito feia, muito vento, que a gente percebe assim que não vai ficar. Tem uma pessoa da comunidade que vem e ela toca o sino, um toque daí diferente que ela sabe tocar e simplesmente assim a trovada se espalha. Chove, mas não aquela trovoada, aquela coisa feia que a gente sabe que ia vir com vento, com raio. Não, ela se espalha e parece assim que o céu se acalma com o toque do nosso sino e tudo fica resolvido. Eu aprendi desde pequenininha, né, que para a gente arrumar um namorado tinha que ir lá no Santo Antônio e bater o sino, né? Então se batesse um sino, o Santo Antônio daria um namorado. Pois é, ele me deu, né? Aí a gente casou aqui nessa igreja, eu e meu marido, e a nossa festa de casamento foi lá no Santo Antônio. E eu percebo que desde criança tem algumas coisas que não mudam, que é sempre igual. Eu venho para a missa, a gente toca o sino igual antigamente. Hoje mudou um pouquinho, mas antigamente os homens sentavam desse lado, as mulheres desse lado. Hoje em dia ainda acontece, não mais tanto, mas ainda acontece.
E esse amor, essa devoção, né, do coração que veio lá dos nossos imigrantes italianos, muito devotos, né, muito religiosos, e isso continua até hoje. Até hoje eu vejo, eu percebo que continua essa religiosidade muito forte aqui na nossa comunidade. Idioma. Eu sou de Botuverá. José Vitor Venzon, Então, descendente de imigrantes italianos em Botuverá, Santa Catarina. Ele está sentado em um banco de jardim ao lado da filha e da esposa. E eu vim para a festa de Santo Antônio. Aí minha esposa conta que ela batia o sino para o mau namorado e foi isso que aconteceu. A gente se conheceu lá, casamos na nossa igreja da Imaculada Conceição e fizemos uma festa no Santo Antônio. Joyce Suen Venzon, descendente de imigrantes italianos em Guabiruba, Santa Catarina. Ela está sentada no mesmo banco de jardim ao lado do marido e da filha. A minha nona de Botuverá e o meu nono de Guabiruba, a minha mãe de Botuverá e o meu pai de Guabiruba, e o meu marido de Botuverá e eu da Guabiruba, né? E o meu pai e o meu nono também, eles iam namorar em Botuverá por esse caminho. Aqui, depois do Santo Antônio, mata dentro, onde saía lá no bairro Lajeado também, só que Lajeado de Botuverá. E eles iam namorar assim, tanto meu nono com a minha nona, quanto meu pai com a minha mãe. Não, a cultura é quase igual, não muda pouca coisa. O que muda bastante é a fala, né? A fala que a gente fala o bergamasco, em Botuverá, e aqui é falado o tirolês. Então a gente muda bastante coisa. Para mim não foi muito difícil, porque minha mãe também fala tirolês. Então a gente já estava mais acostumado, né? Aí como eu consigo falar os dois dialetos. Me embanando um pouco com o tirolês, que o meu natural é Bérgamo. Isso aqui é uma pedra. Em tirolês é sasse, né? E para nós em Bérgamo é preda. O bergamasco, o macarrão, a gente chama de tiedei. E nós, no tirolês, é foiete. Nós conversamos em português, durante, né, dentro de casa, durante o dia a dia. Claro, às vezes a gente fala, ele fala no dialeto dele, eu no meu, mas como eu falei, a minha mãe é bergamasca também, então desde pequenininha eu escuto esse dialeto. Então eu entendo tudo, só não sei falar, mas eu entendo. Então ele fala o dele, eu falo o meu, e a Luísa fica nesse meio termo. Mas o meu pai, o nono dela, conversa bastante em italiano com ela. Então ela já sabe algumas palavras, né? Às vezes a gente fala, ela já assimila, é isso, porque o meu nono me ensinou assim. E futuramente eu penso em colocar ela num curso de italiano, já com a língua da italiana, a língua correta, oficial, né? Não mais o nosso dialeto. Para um dia ela já poder viajar para lá e já saber a língua, já se virar bem, né? Rosemarie Gladys, reitora da Unifeb e historiadora. Ela está sentada em uma cadeira na biblioteca do Museu Italiano de Guabiruba. É difícil de manter. Então, o que a gente consegue hoje? É possível ensinar a língua oficial daquele país, nesse caso aqui do italiano, porque é muito importante você conhecer outras línguas. E a Itália, por exemplo, ela valoriza muito o saber a sua língua. A Itália ela tem oportunidades, mas precisa saber da língua. Eles ainda valorizam muito a língua pátria, né? Embora tenham os seus dialetos. Então, o caminhar realmente vai ser pela língua oficial. Eu cheguei a conversar com um senhorzinho de uns 90 anos, no hotel lá na Itália, lá em Trento, né? E ele conversando comigo, ele falou que ele estava voltando ao passado com uns 12 a 14 anos dele. Porque a gente veio de lá trouxemos o dialeto e lá se modificou e aqui continuou o mesmo. Então ele falou para mim que o nosso falar é o mesmo que há 80 anos atrás lá. Eu aprendi a falar o português quando eu fui para a aula. Eu cheguei a ficar de castigo para não falar o português, que a gente falava tudo italiano. Até hoje eu não sei falar português. Eu sei mais falar italiano, porque na minha família, lá em casa, com meus irmãos, a minha mãe, a gente fala tudo em italiano. Lute Comper, descendente de imigrantes italianos em Guabiruba, Santa Catarina. Ele está sentado em uma cadeira num jardim, usa uma roupa azul e um chapéu de palha. Cunhado,
meus pais, meus avós, meus filhos falam hoje em dia só italiano. É mais leve do que o brasileiro para nós. A gente se criou nisso aí. Quando eu fui na escola com 8 anos, eu não sabia falar nada de português, o brasileiro, né? Nada, nada mesmo. A minha avó que me falou o que eu devia falar para a professora se eu precisava sair para ir no banheiro. Que a professora era brasileira, não era português, né? E nada mais que isso aí. Na escola, depois a professora falava, a gente foi captando. E a escrita também era tudo brasileiro. Quando nós íamos na aula, né, eu comecei a aprender, né? Porque em casa nós só falava italiano, né? Mas na aula, a professora era tudo português, ela ensinava, né? O brasileiro, né? Só que em casa nós era só italiano, né? Por isso que a gente, até hoje em dia, a gente se atrapalha um pouco, porque nós só falamos italiano, né? Só quando a gente fica junto de pessoas que não entendem italiano, a gente fala o brasileiro, né? Se não só italiano. Tante volte me lembro che quando le nostre brincadere, era brincadere così che non tichevano, beghevano, quella roba lì, né? Ma della rossa proprio non era tante storie, né? No? Ne avevamo a lavorare magari lontano, ne portava il disnar, né? Della rossa, stavano là al intrighi, né? L'era divertita, né? Ma per dire una storia proprio del passato, per dirti, contarti una storia del pescare, del cassare, quella roba lì, non mi lembro, no. Le fortaie le ha fatte, come si dice, si mette trigo, uovi, zucchero, sale, fermento, poi migol di fermento e se le mette su finché restano del ponto e dopo se le ciapa e se le rostir, né? Lì che dice le fortaie, né? A nossa cidade ela é uma cidade pequena ainda. A gente consegue, como sociedade, repassar muitos valores, muitas tradições para as próximas gerações. Hamilton Stedley, descendente de imigrantes italianos em Guabiruba, Santa Catarina. Ele está sentado em um banco de praça usando um traje típico tirolês. O governo italiano é que a gente tenha professores formados, né, para poder ensinar a língua oficial, não o dialeto, porque o dialeto ele serve mais para questões culturais, mas sim a língua oficial para servir para o mercado de trabalho, para servir para pesquisas, intercâmbios, né? Então essa é um grande, digamos assim, hoje desafio perante ao governo italiano e que eles vêm buscando, né? A própria Unifeb vem buscando um curso de italiano, né? Para que possa formar professores, para que sim os professores eles possam depois difundir a língua oficial. E a gente precisa fazer o resgate. E aí, quando a gente vai fazer o resgate, a gente não vai conseguir fazer o resgate do pequeno, que é o dialeto. O resgate necessariamente vai ser possível pela língua oficial do país hoje. Alimentação. Duas mulheres cozinham polenta em um fogão a lenha dentro de uma casa de madeira. Tem frango frito, água fervendo e fogo alto no fogão. Estão fazendo polenta? Hélia Maria Stedley, descendente de imigrantes italianos em Guabiruba, Santa Catarina. Ela está cozinhando polenta em um fogão a lenha. Usa uma touca e um avental. Tem que cozinhar bastante. Maria Salete Stedley, descendente de imigrantes italianos em Guabiruba, Santa Catarina. Ela está de costas mexendo o caldeirão da polenta no fogão a lenha. Até que ela vai soltando da panela, aí é que ela está pronta para nós tirar ela. Se a gente tira antes, aí ela fica com gosto de crua, né? Muita gente não dá bola, né? Mas a gente que já está acostumada, a gente sente o sabor dela, né? Rosemarie Gladys, reitora da Unifeb e historiadora. Ela está sentada em uma cadeira na biblioteca do Museu Italiano de Guabiruba. É aipim com bacon, é a polenta, alguns outros elementos que, na verdade, são elementos comuns aos imigrantes e tiveram necessariamente que adequar também a sua alimentação. Me chamou a atenção outros elementos da questão da alimentação que nós aqui diríamos que pensaríamos que não são italianos. A exemplo do Apfelstrudel.
A região de Trento e a região da Itália que eu conheço, ela é grande produtora de frutas, muitas frutas, entre elas a maçã, né? Então, o Apfelstrudel aqui se consome normalmente como um prato da Áustria, mas tem toda a razão, porque essa região ali de onde vieram os nossos aqui era a Áustria e geograficamente é encostado. Então, esse é um prato que eles dizem que é deles, um prato típico deles. Outro é o pretzel, que é um salgado que aqui também a gente consome como sendo alemão e eles também lá, de pé junto. Não, é um prato típico nosso. Tem um outro que a gente fala knudel, é uma espécie de um nhoque feito a partir de pão com misturas e que eles comem de diversas formas, típico deles. Então há vários elementos, por isso a importância de conhecer e de compreender. Há vários elementos que em Trento são ditos como típicos deles e que aqui nós conhecemos como típicos de outra cultura. Ele comeu o que encontrou. Padre Éder Cláudio Selva, pesquisador e escritor. Ele está sentado em uma cadeira dentro do Museu da Imigração Italiana de Guabiruba. A alimentação importante era nutrir o corpo e não manter um padrão assim culinário. E isso veio depois, né? Então essa onda também de descoberta das origens já vem muito mais tarde, volto a dizer década de 70, já com apelos de modismos e também de turismo, assim, e procura das origens, mas assim, eu creio de um modo um tanto mais ufanista, assim, minha família, os brasões e tal, e não tão centrado com a realidade. Então a alimentação do trentino, ela tem algumas similaridades com a alimentação germânica, né? Exceto a questão da polenta. A polenta, então ela é da região alta da Itália, da região de Trentino, ela era chamada comida dos pobres, né? E durante muito tempo, aqui na nossa região, ela chegou a ser servida 3, 4 vezes por dia. Mas isso por uma questão de possibilidade daquele momento e também de uma questão de adequação. Por quê? Lá eles estavam acostumados com outros cereais, além da polenta, né? Consumiam, por exemplo, o trigo. O trigo até se tentou plantar aqui, mas ele não vingou. Então, como qualquer movimento migratório, você tem uma adequação alimentar para as condições postas, né? O que se absorveu muito aqui, que não existe na Europa, é o aipim. Então, se a gente pensar no aipim, ele vai estar presente na cultura de qualquer imigrante aqui da nossa região. Mas isso a gente aprendeu com o índio. O aipim, não tem como produzir aipim lá. Polenta, nós comíamos aipim, aí pão de milho muito, era pão de trigo muito pouco, né? Só pão de milho. Era lá da batata, cará, batata doce e depois tem que amassar, né, com farinha fubá, assim, com água e cozinhar no forno a lenha, daí era assim, a gente plantava o milho e fazíamos. Polenta com café com leite, não leite, café com leite, né? O pão de milho também, café com leite, não era leite puro, não. A gente era muito pobre antigamente. E nós levantava cedo, né, principalmente na época do fumo. Nós levantava cedo para ir capinar fumo, ou colher, quando era a época de colher, nós ia colher fumo. Aí a mãe ficava em casa, ela preparava o café, aí pelas 8 horas nós vinha para casa, aí a mãe preparava aquele café, né? Café simples, né? Que era com pão, uma xícara de café, ou então a gente chimeava o pão com nata, com mousse, tudo que a gente tinha em casa, tá nada comprado, tá? E às vezes tinha costume que no lugar da polenta a mãe fazia aquela papa que eles diziam, com o mesmo fubá. Ela fazia numa frigideira. Aí dava uma frigideira bem grande assim, aí depois nós repartíamos um pouco de cada um para comer assim com leite e café, né? Isso era o nosso café da manhã. Depois a gente voltava para a roça, vinha só de meio-dia para almoçar, né? No tempo da mãe, do pai ali, nós era tudo feito em casa, o queijo, o queijinho, né? Tudo, a nata, nós não comprava nada, né? Comida que a gente comia antigamente, né? Eu aprendi com a minha mãe, né? Quando a gente era novo, já comecemos a fazer as coisas. 8, 9 anos,
a gente já fazia as coisas. Então a questão da cultura alimentar foi adequada aqui por uma questão de necessidade, né? Aqui, apesar das dificuldades, a diversidade alimentar aqui é maior, porque é uma terra em que se plantando tudo dá, né? O Brasil é um país tropical, então o crescimento é rápido. Você teve as suas dificuldades, não tinha dinheiro, né? Aqui não se tinha de fato dinheiro espécie, era muito na base da troca, mas de forma geral você criava galinha, né? Você tinha o ovo, você tinha a carne. Você criava o porco, você tinha carne, você tinha o speck, que é tão importante na base alimentar, e você tinha a carne, a banha e o speck, né? Você podia criar a vaca e você tinha o leite, tinha a manteiga para os teus filhos e também para troca. Era mais galinha. Lute Comper, descendente de imigrantes italianos em Guabiruba, está ao lado de Maria Salete Comper, descendente de imigrantes italianos em Guabiruba. Os dois estão de pé ao lado de um rancho em que criam animais. Depois de frita, para poder tirar aos poucos, conforme a necessidade e usando, né? Não, todo dia não, daí. Aí nós fazíamos uma panelada de feijão também, né? Aí feijão era só feijão e pão, né? Não tinha outra coisa. Mais ou mais era galinha, frango, né? A gente criava em casa, era desse jeito ali a carne. Às vezes a gente andava no mato caçar também, naquelas épocas. Trazia umas coisinhas dali também. O pessoal não tinha sobrando. Na minha família também era assim, mais era galinha que a gente comia, mas mais final de semana, tá? Que eu me lembro que ao sábado à tarde a gente corria atrás das galinhas para pegar uma, né? Aí a gente matava, pendurava fora, assim, tinha um prego fora da janela para escorrer, né? E no outro dia a gente cortava ela e fritava. Aí era comida, porque durante a semana a gente não comia carne, quase a gente era muito pobre. Então a gente era ovo, era linguiça, essas coisas ali, mas carne mesmo a gente comia pouco, pelo menos na minha família, tá? Era mais assim, aos domingos só, né? Com todo mundo era assim. Fazia umas linguiçadas de porco e tinha para uns tempos. Com queijo, ovo, ou fritava linguiça, mas nem sempre, né? Não. Aí nós botava a linguiça em cima, né? Aí quando chovia nós tinha umas cordas, secava a roupa em cima do fogão. Criava gado também, mas o gado que criava era a vaquinha do leite. Era um boizinho para poder vender e fazer dinheiro, que não tinha quase trabalho. Nossos velhos quase não tinham trabalho para trabalhar e ganhar o dinheiro. E o meu pai, ele abatia um boizinho médio por ano, cada 8 meses. Também era tudo descarneado, fritado e botado em vidro de conserva para usar depois no tempo que entre meio de matança de uma coisa e outra, né? E ele fazia um charque também, uma carne seca. O dia de matar porco não era festa, era dia de trabalho e trabalho que não era gostoso. Nós com o nosso pai, quando nós matava porco, tinha que estar bem sério, tá? Não tinha nada de brincadeira, tá? Porque meu pai era muito rígido, muito brabo, né? A gente não tinha o costume de guardar nos vidros essas coisas. A gente mesmo consumia ela assim, né? Fazia bastante linguiça, né? Defumava os ossos, essas coisas ali. Mas a gente, na nossa família, nós não tínhamos o costume de guardar nos vidros, né? Para poder governar aquela carne, né? Fazer a banha, que era derretida em tacho, como hoje em dia também é feito. Os ossos, geralmente, era tirado a carne, pendurado em cima do fogão para defumar, para depois botar no feijão. Era feito uma porção que era linguiça. Uma parte de carne era frita, geralmente botavam dentro da banha para ela se conservar mais para amanhã depois ter de novo. Minestra era muito feita, muito feita. Faço hoje ainda a minestra. A minestra que nós dizemos, ela é feita de feijão, né? Porque hoje em dia o costume das pessoas é cozinhar o feijão, temperar e guardar no freezer para todo dia tirar aquele pouquinho, né? Mas nós não, eu continuo com isso mesmo. Eu faço aquela panela de minestra, a gente come no dia, come no outro dia, né? E deu naquela semana, né? Eu cozinhava o feijão, aí a hora que o feijão estava cozido eu boto o arroz ou o macarrão dentro, faço o tempero, às vezes um pedacinho de linguiça, um pedacinho de carne, né? Como antigamente, é a mesma coisa. Eu continuo, eu não tenho essa de cozinhar feijão e guardar no freezer. É tudo feito na hora, né? Todo mundo diz que é diferente, né? Eu, pelo menos, faço a maioria no fogão a lenha hoje em dia ainda, né?
o morar e o vestir. O imigrante, ele mesmo fazia suas Padre Éder Cláudio Selva, pesquisador e escritor. Ele está sentado em uma cadeira dentro do Museu da Imigração Italiana de Guabiruba. O armário era um sarrafo com tarugos, e eles penduravam a roupa, tá feito o armário. Arquitetura. As nossas casas eram só casas de madeira, não tivemos uma casa construída de tijolos. Ela já não conheceu isso. Nenhuma casa construída de tijolos, de modo que não permaneceu nada da arquitetura. Por quê? Porque a madeira não tem um tempo de vida tão longo e elas eram construídas para abrigo. O imigrante não pensou em fazer uma arquitetura assim, ele pensou no abrigo. Lute Comper, descendente de imigrantes italianos em Guabiruba, Santa Catarina. Ele está sentado em uma cadeira num jardim, usa uma roupa azul e um chapéu de palha. Meu pai era um super-homem no machado. Esses ali foi ele também que faquejou. Tudo, os esteios, os paus de cima, os paus do soalho, era tudo faquejado no machado para fazer eles bem reto, para poder pregar o soalho em cima. A madeira vinha desses matos ali atrás, tudo puxado a cavalo. Escolhia o pau mais reto para fazer, para não ter muito trabalho para faquejar, para fazer mais reto, né? Era tudo feito assim. O sarafo da telha, naquelas épocas, era tudo ripa de palmito. Cortava um palmito que era bem velho, comprido, botava umas cunhas, rachava ele e depois ia rachando tipo sarafo, faquejava com machado para tirar aquele bagaço de dentro fora. E era pregado nos caibros para pôr as telhas em cima. Inclusive esse ranchinho ali atrás, ele ainda tem ripa de palmito. Para preparar as coisas tudo, eu acredito que um ano ia. Para fazer os paus tudo, montar. A madeira era serada na serraria. Levava de carroça, buscava de carroça, uma tora cada vez. Ele fazia praticamente tudo. Esse rancho aqui foi ele que fez. Ele fez roda d'água, essa roda d'água lá foi ele que fez. Uma roda d'água girando ao lado de um ranchinho de madeira com Lute Comper na janela. Isso é um moinho de moer milho para fazer fubá, para fazer polenta. Lute Comper ao lado de uma tafona, uma máquina de moer milho, explica como ela funciona. Ali dentro tem duas pedras, que uma está parada e a outra vai rodando. E o milho entra pelo eixo e lá dentro ele é esmagado, saindo lá embaixo, que tem a peneira que vai peneirando. O pessoal tinha muito aqui no lugar, essas máquinas aqui, chamadas de tafona, a tafona, para poder fazer o fubá, porque o deslocamento era difícil para ir para baixo, que também lá para baixo acho que nem tinha. Tinha algumas tafonas aqui no Lajeado Alto. Quem tinha uma água na moradia que podia tocar, fazia uma roda d'água de uns 3 metros, 4 metros de diâmetro, aonde que eles podiam tocar a tafona, moía para a família. E os vizinhos que não tinham, traziam o milho para moer. Cobravam um pouco lá para poder moer, para eles terem o fubá para fazer o pão de milho e a polenta, que era uma alimentação muito usada no passado. Na época que não tinha quase trabalho, o meu pai fez caixão de defunto, que aqui não tinha funerária para trazer um caixão pronto. Então tinha outros homens que faziam, uma vez o meu pai pegou para fazer. Quando morria alguém, eles pegavam, media o comprimento do corpo deitado, traziam um barbante geralmente, e pelo comprimento do barbante a gente fazia o comprimento do caixão. Eu ajudava ele na época. Os caixões eram feitos em casa de alguém meio fajuto, mas plainado, uma pintura de tinta rápida. O meu pai fez um pouquinho de tudo. Se esse homem estivesse morando onde tinha comércio, ele deixava um nome, porque ele imitava muita coisa. Ele tinha o sapato, quem tinha sapato ou bota, era tudo com preguinho, não era nada de costurado. O meu pai pregava aquele sapato, arrumava, consertava. Nós ganhávamos uma muda de roupa. Maria Salete Stedley, descendente de imigrantes italianos em Guabiruba, Santa Catarina. Ela está sentada em uma cadeira em frente a uma terra virada de plantação. Tinha que dar para o ano todo, tá? Não tinha essa que todo mês te compra, não.
E a gente se proseava, né? Quando tinha aquela roupa nova, a gente ia com toda a prosa, né? Na missa, por aí, né? Durante a semana era roupa de roça, né? Aquela roupa de domingo ficava guardada para outro domingo, né? Ou quando a gente saía para, poucas vezes que a gente ia para Brusque, porque Guabiruba naquela época não tinha praticamente nada. Então botava aquelas roupas da missa, um pouquinho mais passada, né? Mas geralmente da roça era da roça. Era aquela roupa remendada. A minha avó, quando fazia buracos, ela pegava um pedaço de pano, botava por cima e com aquela agulha de mão, aquilo não era festa de São João, aquilo era para poder usar mais, que ficava assim. Ela remendava até o último, era difícil de comprar novo. O primeiro sapato que eu ganhei foi na minha primeira comunhão. Primeiro sapato que eu ganhei. Depois ele foi guardado para as festas grandes. Nós não botava nada no pé, sandália nada. Aquele sapato, ele ficou pequeno, meu pé cresceu. Eu sei que um dia pegaram e encheram ele de milho, aquele sapato de couro, né? E botaram água dentro, que o milho, a tendência é para crescer, para ver se ele alargava para poder botar o pé ali dentro. Eu acho que eu cheguei a usar ainda, mas apertava muito, o pé cresceu, ele ficou guardado e o pé ficou grande. E o meu irmão naquelas épocas morreu. Não deu para servir para ele, porque passava de um para outro para poder ter para frente, né? E até ali eu nunca tinha botado um negócio no pé. A origem do traje típico. Hamilton Stedley está em pé na praça usando um traje típico tirolês, chapéu preto, casaco preto e calça preta, meias brancas, sapatos pretos e gravata vermelha. Hamilton Stedley, descendente de imigrantes italianos em Guabiruba, Santa Catarina. Ele está sentado em um banco de praça usando um traje típico tirolês. Na Itália. Então lá hoje existe um grupo de dança, né, bem antigo, que utiliza esse traje e que ele repassa essas danças para grupos folclóricos do mundo inteiro. Aqui no Brasil nós temos então o grupo folk de rodeio, que tem o mesmo traje, que é responsável de repassar essas danças para os grupos do Brasil. Ele é datado mais ou menos dos anos de 1700, 1800, que as pessoas dançavam dentro dos castelos com ele, né? Os camponeses não utilizavam esse tipo de traje, isso era mais, né, específico das danças dentro dos próprios castelos, né? E ele precisa de um gemeládio, que é tipo um contrato, né, para poder estar utilizando ele. Inclusive, né, algumas características desse traje, o traje das meninas, o barrado delas amarelo significa que elas são casadas e as que têm barrado vermelho significa que elas são solteiras. 5, 6, 7, 8, A cultura italiana em Guabiruba hoje. Na década de 80, quando... Padre Éder Cláudio Selva, pesquisador e escritor. Ele está sentado em uma cadeira dentro do Museu da Imigração Italiana de Guabiruba. E depois resultou num livro, né? Vencer ou Morrer. Ele chegou aqui por acaso, ele já estava voltando para a Itália depois das pesquisas e passou por Guabiruba por uma ocasião, ia almoçar e deu com uma placa dizendo Lajeado, porque ele havia procurado Lajeado em Nova Trento, não encontrou os sobrenomes dos imigrantes tiroleses que vieram para cá, os Lajeados de Botuverá, não era lá. E quando ele viu Lajeado em Guabiruba, foi uma descoberta, porque Guabiruba era tida como alemã e ponto. O Renzo vai descobrir na década de 80 e oficialmente depois coloca no seu livro com a lista dos nossos imigrantes daqui, foi o primeiro passo. Disso resultou também o recebimento de publicações da província autônoma de Trento de várias pessoas aqui do Lajeado, de modo que começaram a ver que a terra de origem era o Tirol, o Trentino. E ali um laço começou a vigorar.
esse contato maior... Hamilton Stedley, descendente de imigrantes italianos em Guabiruba, Santa Catarina. Ele está sentado em um banco de praça usando um traje típico tirolês. Conversava bastante, principalmente na parte da própria dança e da música em si, né? Os meus avós, então, meu nono, principalmente, o Vicente, ele tinha muita aptidão pela gaita, né? Pelo instrumento musical, e ele também gostava que a família e os amigos se reunissem na casa dele, nas domingueiras, né? Que eles chamavam, mesmo tendo muita dificuldade de tudo que viveram, mas sempre eles tiravam aquele tempo para ter um instrumento musical, para tocar uma boa música, para fazer uma roda de dança. Então isso linkou bastante, né, digamos, a minha ida, digamos, para o grupo folclórico e aquilo que era vivenciado no bairro. E aí o contato maior mesmo com a cultura italiana, por mais que eu tenha tido a vivência, né, no bairro ali, e vivenciei muito a questão ali dos costumes, né, daquilo que era feito dentro do bairro, que era bem tradicional italiano, né, mas a minha abrangência, digamos assim, maior com a cultura foi a partir do contato do grupo de dança folclórico. Meu contato, então, ele foi no grupo folclorístico Tutti Buona Gente, que é um grupo de dança, né, que existe há 15 anos aqui na nossa cidade. Na época foi em 2008, o presidente da Associação Artística Cultural São Pedro, Marcelo Carminati, ele tinha uma vontade muito grande, até porque ele tem o sobrenome Carminati, que é um sobrenome italiano, né, de estar trazendo algo que tenha bastante significado e que linke muito com a história, né, da imigração italiana, dos trentinos especialmente, né, já que naquele momento a cultura italiana em Guabiruba ela era bem esquecida, né, ela até pelo próprio poder público, né, ela era muito menos vivenciada, né, e divulgada e difundida do que a própria cultura alemã, que é a grande maioria da nossa cidade, né. Foi convidado alguns integrantes, em torno de 8 casais, e em março de 2009 foi lançado numa grande festa na Sociedade Guabirubense o grupo de dança folclorístico Tutti Buona Gente, onde a gente apresentou as 4 primeiras danças, que é Passo Franco, La Sciaffa, Fantasia Tesina e La Paris, né? Hoje o grupo completa 15 anos, né, de história, e é um grupo que dentro dele, a partir dele, nasceu muitas coisas, né? No grupo italiano... Joyce Suen Venzon, descendente de imigrantes italianos em Guabiruba, Santa Catarina. Ela está sentada no mesmo banco de jardim ao lado do marido e da filha. A cultura italiana, a festa italiana que cada ano vem crescendo mais. A festa em si, ela nasceu a partir de um momento porque o memorial ítalo-guabirubense sacristão Francesco Selva, ele foi na verdade começado essa obra através de algumas pessoas, mas mais especificamente o padre Éder, Cláudio Selva, que era o historiador na época, onde ele pesquisava muito sobre a imigração, e ele foi recebendo objetos, livros, fotos e coisas que pertenciam à história dos imigrantes, né? E chegou um determinado momento que o padre Éder ele não tinha mais aonde colocar na casa dele, e ele precisava então construir algum espaço para armazenar essas peças para elas não estragarem, né? Então, voluntariamente, eles foram pedindo um saco de cimento, tijolos, mão de obra, e foram se reunindo no sábado, no domingo, para fazer a construção do então memorial, né, que existe hoje. Porém, lá por 2010, mais ou menos, 2011, o grupo estava bem saturado, porque eles não estavam mais conseguindo mais nada assim, das pessoas, já tinham pedido muita coisa. Eles tiveram a ideia, então, de fazer alguma macarronada, algum evento para arrecadar recurso para a finalização do memorial. Então foi feito La Prima Notte della Cultura Italiana, que era um sábado à noite, e essa primeira noite foi um sucesso. Da sétima, já se inventou o nome, então, a 7ª Festa Italiana, já não era mais uma noite, era um dia de festa, né? E depois, com o tempo, ela passou sendo 1 dia e meio, e depois, agora na última edição, ela passou a ser 2 dias, e a próxima edição, que é a 12ª edição da Festa Italiana, também ela vai ser 2 dias, né? Porque não comportou mais a quantidade de público num dia só de festa. Hoje a festa ela é feita ainda,
mas não com o principal objetivo de arrecadar recurso. Até por ser uma festa cultural, ela não tem muito lucro, mas a festa, então, o principal objetivo hoje dela realmente é a gente poder trazer para aqueles 2 dias de festa um pouco daquilo que é cultural, né? E claro que todo o fundo arrecadado, ele também ele vai para então a Associação Cultural Italiana de Guabiruba, que é quem cuida do memorial hoje, né? A nossa associação italiana, ela surgiu informalmente, mais ou menos pelos anos de 2016, 2017, quando essas pessoas que cuidavam do memorial, elas não tinham mais força para seguir, né? Então elas queriam que uma nova equipe tomasse a frente, mesmo que informalmente. Então a gente formou uma diretoria de 10 pessoas, informalmente, né? E tocamos os trabalhos, né? E dentro disso, então, a gente já tocou também os trabalhos da festa italiana, da Sfilata e de tudo aquilo que é realizado culturalmente na Guabiruba até aquela época. Foi aonde que em 2022 nós então fizemos realmente toda a parte contábil, né, de contrato social, tudo direitinho, para que a gente também pudesse captar recurso público. E então a nossa associação hoje ela existe formalmente há 2 anos e meio, né? E dentro disso também nós tivemos em 2017 a ideia de a gente fazer um desfile, que é a Sfilata del Vino, para que a gente pudesse divulgar a festa italiana, né? Então hoje nós estamos indo para a 6ª edição da Sfilata del Vino. Também saiu um pouquinho das nossas mãos, assim, no sentido que a gente fazia um sábado de manhã só para estar divulgando, então nós passávamos a rua central de Guabiruba distribuindo vinho gratuitamente e com alguns carros decorados com algo da cultura italiana e algo que aconteceria lá dentro da festa italiana. Porém, a última edição, que foi a 5ª Sfilata, nós decidimos fazer num horário da noite, que foi um sábado à noite, e ela foi um sucesso porque, além de a gente estar trazendo então, essas coisas que são os aspectos da festa, as famílias também se reuniram para desfilar e para estar apresentando algo que a família trabalhava ou era cultural da família, né? Então a gente conseguiu envolver também as famílias como uma forma de homenagear os imigrantes e especificamente no ano passado, então nesse ano, perdão, a gente conseguiu fazer como finalização desse desfile a maior pizza do Vale Europeu. Então que é mais uma atração cultural da nossa cidade. O memorial, mais ou menos, ele em 2018, 2019, ele precisava receber um símbolo que é o Caldeirão da Polenta, que foi através de um projeto meu cultural também. Eu queria dar de presente naquele momento algum símbolo que significasse algo da história da imigração italiana, então eu consegui um projeto através da Fundação Cultural e a gente fez então um caldeirão grande de polenta, né, que era o principal alimento no início, né, de quando os imigrantes chegaram aqui, onde eles comiam polenta de manhã, de meio-dia à noite, para se sustentar. Então foi feito esse caldeirão. Para receber esse caldeirão, a gente precisava fazer um paisagismo naquele local. Então foi envolvido prefeitura, o dinheiro que nós tínhamos em caixa através das festas também, né? O meu projeto através da Fundação Cultural e se construiu então um paisagismo e se deixou aquele espaço um espaço mais bonito, né? E aí teve uma reinauguração do museu. A partir daquele momento o museu ele começou a receber visitação. Hoje as visitas elas podem ser agendadas ou o museu abre também em datas específicas, né? E praticamente com esse paisagismo eles encerraram a construção do museu, né? E ele virou um ponto turístico também da cidade. O Círculo Trentino de Guabiruba, o que é o Círculo Trentino? Hoje a Associação Trentina nel Mondo é uma associação que ela cuida dos trentinos que migraram para todos os lados do mundo e eles cuidam de toda a parte de intercâmbio, a parte cultural, esse meio cultural, né? Todas as cidades que têm comunidades primárias da imigração, que inclusive Guabiruba, então, é uma comunidade primária, porque os imigrantes vieram em 1875 da Itália para a nossa cidade, então eles formam os círculos trentinos, os círculos trentinos. Foi em 2022 que a gente fundou, então, em setembro de 2022,
a gente fundou o Círculo Trentino de Guabiruba. Esse círculo, na verdade, ele está dentro da própria Associação Cultural Italiana de Guabiruba, né, e ele também tem a mesma diretoria da SIG, porém ele é o canal, digamos, de organização mais cultural junto à Itália, né? E o nosso contato, digamos, mais com a parte governamental da Itália é através do consulado, né, que aí é outro canal. O Grupo Bambini de Itália, né, ou o Grupo de Canto Filhos da Itália, ele surgiu em 2023, foi lançado na Festa Italiana de Guabiruba. Ele é um grupo hoje composto por 9 pessoas. Eles, através do canto, eles apresentam músicas folclóricas, músicas antigas e músicas atuais da Itália, né? E a gente quer que isso continue, porque a Guabiruba tem muitos italianos aqui também, né? E todos que aqui estão gostam disso. E a partir do momento que tu tens eventos que eles são relevantes para o turismo, para a cultura da nossa cidade, que tu tens grupos folclóricos, que tu tens grupo de canto, tu tens a cultura sendo respirada dentro da cidade, isso desperta uma valorização também do poder público, né? Então, muito mais do que a gente só está preservando, divulgando e difundindo, a gente também está dizendo para o poder público, ó, gente, nós estamos aqui, nós somos presentes e nós queremos levar isso para frente para que não se perca, porque muito já se perdeu, né? Então, só para concluir, né, eu gostaria de falar que esse trabalho todo da websérie, esse projeto, né, ele é um presente meu, então, para toda a comunidade guabirubense, para toda a comunidade também do Vale Europeu. É um trabalho minucioso, com uma equipe técnica fantástica, né? E que foi uma forma de presentear toda a comunidade guabirubense, já que nós temos poucos arquivos salvos, poucos arquivos gravados, digamos, da história da comunidade, da imigração italiana aqui em Guabiruba e da nossa região. Então, eu gostaria muito que todas as pessoas que assistissem, né, os testemunhos orais, toda a parte visual, que pudessem, né, quando assistissem, repassar isso para as próximas gerações, né? Então, é um presente meu para toda a comunidade, né? Só que ele tem que ser repassado, né? Ele tem que ser ensinado para as próximas gerações, para que a gente possa cada vez mais se orientar, né, da onde que a gente vem, para saber para onde que a gente vai. Imagem de drone sobrevoando a Rua São Pedro, em Guabiruba. Créditos finais. Fundo Branco, apoio, logos de Prefeitura de Guabiruba, Fundação Municipal de Guabiruba, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e Governo Federal. Este projeto é realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, operacionalizado pela Prefeitura Municipal de Guabiruba por meio da Fundação Cultural de Guabiruba. Fundo branco com folhas verdes nas laterais. E a frase: a terra não nos pertence, nós pertencemos à terra, preserve-a.